Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida. Desta segunda-feira, estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, nosso programa está aqui trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, fique muito à vontade aqui no nosso programa. E é você que já faz parte, você que já acompanha, seja muito bem-vindo também ao nosso programa desta segunda-feira. Estamos iniciando mais uma semana e o nosso desejo é que essa semana seja mais uma semana abençoada e conduzida pela presença do nosso Deus, o nosso Criador e sustentador, o Deus Todo-Poderoso. Bom, nós vamos já iniciar o nosso programa, iniciar a nossa reflexão, e eu quero refletir hoje com você no texto de Mateus capítulo 20, versículos 29 a 34. Mateus capítulo 20, versículos 29 a 34, que diz assim: Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que dois cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? E eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Bom, esse texto é um texto relativamente conhecido, inclusive ele está também registrado em Marcos capítulo 10, em Lucas capítulo 18. Em Marcos capítulo 10, inclusive, ele chega a dizer o nome de um desses cegos, que seria Bartimeu. E o fato é que havia ali dois cegos, como o próprio texto nos informa, e que ao perceber que Jesus estava passando por ali, eles começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Interessante essa atitude deles, porque veja, eles tinham ali a limitação causada pela cegueira. Mas ao perceber que Jesus estava passando por ali, por certo, alguém falou para eles que era Jesus que estava passando, ao perceber que Jesus estava passando por ali, eles começam a gritar, a clamar por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E aí, quando eles começam a gritar, a clamar por Jesus, algumas pessoas tentam dizer para eles ficarem quietos, não fazerem barulho, mas quanto mais diziam para eles ficarem calados, quanto mais diziam para eles ficarem quietos, mais eles gritavam dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Bom, a gente percebe nesse texto que, interessante que no versículo 30 diz que aqueles cegos eles estavam sentados à beira do caminho. Então veja, aqueles homens tinham uma limitação causada pela cegueira. Eles estavam sentados à beira do caminho, mas ao perceber que Jesus estava passando por ali, eles não perderam a oportunidade. Por certo, eles sabiam que aquela seria uma oportunidade única, por isso eles não quiseram perder a chance de falar com Jesus. Eles não podiam ver, mas eles podiam ouvir. Eles não podiam ver Jesus, mas eles podiam crer em Jesus. Alguém já disse que o pior cego é aquele que não quer ver, e uma vez eu ouvi uma mensagem onde um dos pontos era: o pior cego é aquele que não quer ouvir. Aqueles homens não podiam ver Jesus, mas eles podiam crer em Jesus, eles podiam ouvir Jesus. E quantas pessoas muitas vezes colocam desculpas, colocam obstáculos, colocam dificuldades para seguir a Jesus ou para recorrer a Jesus?
aqueles homens, mesmo com a limitação causada pela cegueira, mesmo com a multidão que tentava convencê-los a ficar quietos, eles não desistiram de estar com Jesus. Eles não desistiram de ser atendidos por Jesus. Eu quero dizer para você nessa manhã, eu não sei qual é a multidão que tem tem tentado fazer você calar, eu não sei quais são as suas limitações, eu não sei quais são as suas dificuldades, mas eu sei que existe um Deus todo-poderoso que está atento para ouvir a sua oração, está atento para ouvir o seu clamor. Não se deixe levar pelas multidões, não se deixem levar por aqueles que querem te silenciar. Não se deixe levar por aqueles que querem te impedir de chegar a Jesus. Clame a Jesus, recorra a Jesus. Por certo, aqueles homens recorreram a Jesus e clamaram por Jesus insistentemente porque eles sabiam que Jesus podia fazer o que eles precisavam. Jesus podia resolver o problema deles. Jesus podia mudar a vida deles. E é preciso que você também creia que Jesus ele pode mudar a sua história, Jesus pode resolver a sua situação. Eles creram em Jesus. E quando nós temos convicção daquilo que nós cremos, nós não desistimos diante das dificuldades, diante das limitações e diante dos obstáculos. Foi o que eles fizeram. Eles não desistiram. E aí o texto nos informa que Jesus parou. E Jesus mandou chamar aqueles homens. E ele perguntou: o que é que vocês querem que eu faça? Interessante, o clamor daqueles homens parou Jesus. Aqui a gente vê o coração bondoso de Jesus, o coração compassivo do Senhor, o coração atento e misericordioso do nosso Deus. Deus está de ouvidos abertos, de olhos atentos, de braços estendidos para ouvir o seu clamor e para te socorrer nessa situação que você se encontra. As coisas podem ter se agigantado, as coisas podem ter se tornado maiores do que você, mas elas não são maiores do que Deus. De repente, esse problema que você está vivenciando tem minado as suas energias, tem sugado as suas forças, tem te desanimado, tem te feito até pensar em desistir. Mas nada disso que você está vivendo é maior do que o Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador dos céus e da terra. É preciso clamar a Jesus, é preciso recorrer ao Senhor Deus, porque Ele ouve. Não tem oração que fique sem resposta. Ele ouve. Interessante, eles clamaram, tentaram impedir, eles clamaram ainda mais, até que Jesus parou e mandou chamar aqueles homens. E aí tem um detalhe interessante. Veja, aqueles homens eram cegos. Eles clamaram por Jesus. Jesus parou, Jesus mandou chamar aqueles homens. E Jesus fez uma pergunta para eles: o que é que vocês querem que eu faça? Parece uma pergunta óbvia. Ora, Jesus sabia que aqueles homens eram cegos. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Mesmo sabendo que aqueles homens eram cegos, mesmo sabendo qual era a necessidade deles, mesmo sabendo qual era o problema que eles estavam enfrentando, Jesus sabia o quanto era importante que eles reconhecessem o que eles realmente precisavam. Um dos nossos grandes defeitos, uma das nossas grandes dificuldades é reconhecer o que a gente realmente precisa. E às vezes a gente sequer sabe o que a gente realmente precisa. A gente acha que o problema é um, mas na verdade é outro completamente diferente. Às vezes a gente acha que o problema é o salário que é pequeno, que não dá para pagar as contas, mas de repente o problema na verdade não é esse, é uma compulsão por compras. Então, Jesus ele vai direto na causa, ele não vai apenas no sintoma, ele vai na causa. Ele vai direto ao ponto. Então Jesus pergunta àqueles homens: o que é que vocês querem que eu faça? E aí eles respondem: que os nossos olhos sejam abertos. Queridos, parece algo simples, mas fazer aqueles homens enxergar iria fazer com que eles agora tivessem que trabalhar efetivamente para o seu sustento, para conseguir o seu sustento. Tem pessoas que até querem um milagre,
mas não levam em consideração a consequência do milagre. Até porque tem pessoas que se escoram, tem pessoas que se escondem atrás das suas dificuldades, atrás dos seus problemas, atrás das suas queixas. Mas uma vez que esse problema é resolvido, as queixas deixam de ter sentido. Então veja, talvez em alguma situação eles poderiam dizer, não, mas eu não posso fazer isso porque eu sou cego, eu não posso ir e vir, eu não tenho facilidade de locomoção. A partir de agora, eles não iam poder ter mais essa desculpa. Às vezes, algumas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não estamos dispostos a reconhecer o que realmente precisamos e não estamos atentos às consequências do milagre na nossa vida. Passar a enxergar era agora um passaporte para ter que fazer as coisas que eram necessárias para a sua sobrevivência. Então, Jesus pergunta, o que é que vocês querem? Talvez Jesus esteja perguntando para você nessa manhã, o que é que você realmente precisa? Se você tivesse a oportunidade de ter um diálogo com Jesus e ele perguntasse para você o que é que você precisa, você saberia dizer a Jesus o que é que você realmente precisa? Você já percebeu que às vezes a gente ora e diz assim, Senhor, abençoa a minha vida, Senhor, supre as minhas necessidades, Senhor, tem misericórdia de mim. A gente fala de forma muito genérica, muito superficial, muito aleatória. Nós precisamos ser mais claros e específicos. Não que Deus não saiba, Ele sabe exatamente o que nós precisamos, mas para que nós tenhamos consciência de qual é a nossa real necessidade e tenhamos também noção da grandeza daquilo que Deus estará fazendo na nossa vida. Há pessoas que têm recebido milagres extraordinários de Jesus. Há pessoas que têm recebido bênçãos grandiosas da parte de Deus, mas não reconhecem. E porque não reconhecem, também não são gratas. E porque não são gratas, muitas vezes também são insensíveis, infiéis e indiferentes à vontade de Deus. Então aqueles homens disseram, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. E aí o versículo 34 diz que profundamente compadecido, Jesus se compadeceu daqueles homens. Jesus então tocou nos olhos deles e imediatamente eles recuperaram a vista. O milagre de Jesus na vida daqueles homens foi imediato, foi instantâneo. Jesus tocou. Primeiro Jesus se compadeceu, depois Jesus tocou. E então o milagre aconteceu na vida daqueles homens. E o interessante é que o versículo não para aí. O texto diz que eles imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Isso mostra a gratidão daqueles homens. Diante daquilo que Jesus havia feito, eles não viram outra coisa a fazer senão seguir Jesus. O que é que te falta para seguir Jesus? Eu creio que Ele já tem feito muitos milagres na sua vida. Eu creio que Ele já tem realizado coisas grandiosas na sua vida. O que é que te falta para seguir Jesus? Aqueles homens, por conta da cegueira, talvez não pudessem segui-lo. Mas a partir daquele momento em que eles foram curados, eles agora se dispuseram a seguir Jesus. O que é que te falta? O que é que te impede de seguir Jesus? O maior milagre é o milagre da salvação. O maior milagre é o milagre da transformação. O maior milagre é o milagre da vida eterna. Eu creio que Deus tem feito grandes milagres, grandes bênçãos na sua vida, mas não tenha dúvida. O maior milagre é o milagre da salvação. A maior bênção é poder seguir Jesus, é andar no caminho de Jesus e fazer a vontade de Jesus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos aprender com aqueles homens a ter um coração grato, um coração contrito e quebrantado, um coração que decide seguir Jesus por quem Jesus é e reconhecendo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Eu quero aproveitar e pedir para que você coloque diante de Deus aquela que hoje é a sua necessidade, aquilo que você entende que realmente você precisa do Senhor. Gostaria que você colocasse diante de Deus em oração. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por mais um final de semana que se passou, por mais essa semana que estamos aqui iniciando.
E obrigado, Pai, por cada pessoa que está conosco aqui nesta manhã. Eu quero, Pai, apresentar cada um diante do Senhor. O Senhor que conhece todas as coisas e sabe quais as reais necessidades de cada um deles. Eu suplico, Pai, a Ti que em nome de Jesus, o Senhor bondosamente esteja abençoando cada um de acordo com a Tua vontade, suprindo cada uma das suas necessidades para o louvor da Tua glória. Que haja em cada um de nós, Pai, um coração grato, um coração contrito, um coração que reconhece quem o Senhor é e tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, que a nossa vida seja um instrumento de bênção para a glória do Senhor. Fica conosco, Pai, nos dá uma segunda-feira abençoada, uma semana ricamente abençoada pelo Senhor. Que o Senhor bondosamente nos livre de todo mal e nos sustente nos teus santos e retos caminhos. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nosso programa estará de volta. Mas compartilha o link desse programa aí nas suas redes sociais com o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.